Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Tia Marluce, morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam todos bem, com saúde, né, com os familiares, com todos muito bem. Vamos então começar a correção da segunda semana do PET 3, ok? O BA 10 de agosto, que foi numa segunda-feira. Nesse dia, vocês teriam que começar fazendo a cópia do alfabeto maiúsculo e minúsculo de imprensa. Então a Tia Marluce colocou aí o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo para vocês conferirem e ver se fizeram tudo direitinho. Legal? Em seguida, a gente tem um poema da Cecília Meirelles, um poema muito bonito, que se chama Ou Isto ou Aquilo. Um poema que fala de dúvidas, né? Coisas que acontecem o tempo todo na nossa vida. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se subo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. E aí nós temos os questionamentos do poema, né? Qual o título do poema que você acabou de conhecer? Procure no texto e pinte. Então lá no texto você teria que colorir o nomezinho do poema e copiar ele nas linhas abaixo. Ou isto ou aquilo. Letra B. E quem escreveu este poema? Circule também lá no texto o nome da autora. Cecília Meirelles. Conte quantas imagens você vê ao lado do poema. Agora procure os nomes delas dentro do texto e pinte com cores diferentes. Então a tia repetiu o poema para a gente poder localizar. Eu fui dando risquinhos, tá vendo? Então o primeiro desenho, sol, chuva, depois anel, luva, doce, dinheiro. Então o nome de todos os desenhos estão aí grifados. Eu dei um tracinho embaixo no seu caderninho, na sua folha, você vai colorir a palavrinha toda, né? Depois copie o poema Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles, observando o formato de gênero textual, a escrita correta das palavras e o espaçamento entre as palavras e a pontuação. Então, gente, eu fiz o poema aí com letra cursiva. O que é copiar o poema observando o formato? O poema ele tem o formato de versos e estrofes. Cada linha é um verso. Cada grupo de versos separados por um espaço é uma estrofe. Então, nesse poema, a gente tem a cada 2 versos um espacinho para separar uma estrofe da outra. Então, os 2 primeiros versos formam uma estrofe, os outros 2 mais uma, os outros 2 mais uma e assim por diante. Na hora de copiar, o que você tem que fazer? Soltar uma linha. Você vai copiar 2 versos, que são 2 linhas, solta uma linha para dar o espaço da estrofe. Mais 2 versos, solta uma linha para dar o espaço novamente da estrofe. Por isso que fala observando o formato de gênero textual poema. Prestar atenção na pontuação, prestar atenção nas palavras. A gente sabe que cada palavrinha, quando a gente fecha um pouquinho, acaba de falar a palavra, tem que dar um espacinho, né, que é o espaçamento entre as palavras. Então isso tem que ser prestado atenção, tá? Agora a aula do dia 11, terça-feira. Nesse dia matemática, então a tia pediu para você começar a escrever de 50 até 130. Eu deixei aí os números para vocês conferirem o de vocês em casa, se todo mundo fez certinho. E aí nós temos uma atividade de mural de fotografias com pistas. Leia as pistas e complete com os nomes que faltam. Então a primeira pista fala o seguinte: a fotografia de Lívia aparece entre as de Catarina e de Leila. Então você vai procurar onde está a Catarina. A Catarina está em cima, a Leila está embaixo. Então a Lívia é a menininha do meio, né? O nomezinho da Lívia está ali. Segunda pista:
A fotografia de Leila está entre as de Joana e de Marta. Então, a Leila é a menininha do meio, debaixo de tudo. Se está falando que ela está no meio da Joana e da Marta, a Marta já existe, então a que está faltando antes dela é a Joana. É o nomezinho da Joana. Depois a gente tem a terceira pista. Maria está acima da Lúcia. Então a Lúcia está na primeira coluna, em cima dela está a Maria. E a quarta pista, a fotografia de Ana, aparece embaixo da fotografia de Bia. A gente localiza a Bia, que é a última da primeira linha. Embaixo dela está a Ana. Está ali o nome da Ana. Atividade 2. Felipe saiu do elevador de um prédio e viu a placa. Então, na placa que ele viu, tinha pistas. Corredor A tem as salas. No corredor A ficam as salas de 21 até 30. Então, as salas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ficam no corredor A. Para a gente ir para o corredor A, a gente tem que seguir à esquerda. Tá vendo a setinha para trás? No corredor B, eu vou seguir em frente, eu vou reto. Ficam as salas de número 31, 32, 33 até 40. No corredor C, eu vou seguir a minha direita e ali ficam as salas 41, 42, 43 até 50. Então, pergunta. Letra A, para ir à sala 35, Felipe deve seguir. Então, 35 está depois de 31. Então, ele está no corredor B. O que o Felipe tem que fazer? Ele tem que seguir em frente. Então, você vai escrever a palavra em frente na resposta. Depois, para o Felipe ir na sala 24, 24 fica depois do 21. Então, está no corredor A. Ele vai seguir à sua esquerda. E para o Felipe ir na sala 43, 43 está depois de 41. Está entre 41 e 50. Então, está no corredor C. Ele vai seguir à sua direita. Certinho? No dia 12, quarta-feira, a gente começa falando dos materiais que são feitos, aula de ciências, né? Os materiais que são feitos os objetos. Então, nós temos aí a atividade 1, ela só vai comentar com você sobre os objetos, como os objetos são feitos, que uns são leves, outros são ásperos. Tem objeto feito de metal, de plástico, de vidro. Vocês devem ter visto aí na apostila de vocês, né? E na atividade 2, tem aí dois objetos, o lápis e a borracha, pedindo para marcar do que eles são feitos. Então, a tia já deixou marcadinho, olha, madeira e tecido. A madeira e a borracha, né? Embaixo, a gente tem o brinquedinho de passar as bolinhas. Então, esse brinquedinho já tem 3 materiais. A madeira, que é a base. As bolinhas costumam ser de madeira ou de plástico. E o metal, que são esses fios. O plástico, ele pode estar ou nas bolinhas ou no encapado do fio, porque o fio ele vem encapado com plástico colorido. Por último, a gente tem o balde. A gente vê que o balde tem a alça de metal. Então, o material que é grifado ali é o plástico e o metal. No número 3, agora nós vamos precisar de revistas, de folhetos, cola, tesoura ou de colorir, né? Então, a tia vai colocar um quadro e você vai desenhar nesse quadro ou colar recorte de objetos de acordo com o que a gente está pedindo ali. Então, eu deixei feitinho já, olha. Objeto leve, eu coloquei uma pena. Áspero, eu coloquei uma lixa. Tem que ser o que eu coloquei? Claro que não. Se você pensou em outra coisa que tenha essa característica, né? Macio, coloquei o sofá, a almofada, que podem ser modelados a massinha, que podem ser dobrados a roupa, o tecido, transparente, o copo de vidro. Então, vocês poderiam colocar outros objetos com essas características. Pode ser colado de recorte ou pode ser desenhado. Depois, a gente já tem a aula do dia 13, quinta-feira. No dia 13, a aula de geografia está falando sobre o bairro. No mês passado, a gente já havia estudado sobre o bairro, né? Está repetindo para reforçar. Então, o bairro representa uma parte da cidade, formado de ruas, casas, lojas e praças. Todos os bairros têm nome e uma história. Você conhece a história do seu bairro?
Converse com os adultos da sua casa sobre a história do bairro e pergunte a ele se sempre foi como é hoje. Então, a gente tem aí duas fotos, né, de bairros. Observe a foto A. A gente tem na foto A casas baixas, montanhas, tem uma igrejinha. Aqui a gente tem a foto B, que a gente vê prédios, vê carros passando, o cenário é diferente. Marque X no que você percebe na figura A. Então, nós vamos marcar X nas casas, nas ruas calmas. Marque X no que você percebe na figura B. Nós vamos marcar prédios, carros e ruas agitadas. Então, a diferença dessas duas figuras é isso. Depois a gente tem a atividade 2. Com o passar dos anos, novas casas vão sendo construídas nos bairros. O seu bairro possui muitas ou poucas casas? Essa resposta é pessoal, né? Porque cada um vai ter uma situação diferente. As ruas do seu bairro têm semáforo, aquele sinal de trânsito? E outros sinais? Às vezes não tem o semáforo, aquele que é verde, amarelo e vermelho, mas ele tem outros sinais, como placas de trânsito, faixa de pedestre, isso tudo é sinal de trânsito, né? Então, toda sinalização que seja vertical, que são as placas, que seja horizontal no chão, que são as faixas no chão, cuidado criança, cuidado escola, pedestre, as risquinhas da faixa de pedestre, tudo isso é sinalização de trânsito, tá, gente? Porque não é só semáforo, fala de sinalização, a gente pensa no sinal, mas não é só ele. Depois, antes da pandemia da Covid-19, as ruas do seu bairro eram calmas ou agitadas? Antes, quando a gente ainda estava tendo aula, como eram as ruas do seu bairro? Né? Mudou alguma coisa? Deve ter mudado, porque só de não estar tendo movimento de escola, já diminui bastante o trânsito, né? Leia o trecho da cantiga popular Se Essa Rua Fosse Minha e responda a questão abaixo. Então a gente tem aí, se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. O que você mandaria fazer diferente na rua em que fica a sua casa? Então pensa como é a rua da sua casa hoje. O que você colocaria de bonito nela, para melhorar, que você acha que ia te fazer mais feliz? Essa é a pergunta, tá? O que você colocaria? Pensa. Que melhorias poderiam ser na sua rua? Depois nós temos aí uma atividade muito legal de pistas. Assim como as pessoas, os bairros também têm características diferentes. Vamos descobrir no Enigma os diferentes tipos de bairro que podemos ter? Nós também já estudamos no mês passado os tipos de bairro. Tia Marluz postou videozinhos, né, da internet, mostrando os três tipos de bairros que existem. E aí tem uma perguntinha: sua escola fica no mesmo bairro onde você mora? Como é o bairro da sua escola? Além da escola, existem muitas lojas? Então aí a gente tem o primeiro tipo de bairro. Você vai seguir o enigma. Como que você vai fazer isso? Você vê o desenho que está embaixo, procura ele lá em cima e vê a letrinha correspondente e escreve. E vai formar uma palavrinha. Então o primeiro tipo de bairro é o bairro que tem residências. Depois a gente tem o bairro que tem comerciais e o bairro que tem atividades industriais. São os três tipos de bairro que tem. Leia o texto abaixo. Se precisar, peça ajuda de um adulto e de sua família. A família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas ancestrais, legais ou afetivas que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. Então vamos falar de família? Todas as pessoas têm uma família? Sim, todo mundo tem uma família. Você pode não morar com a sua família de sangue, mas você tem uma família. Uma criança que vive no orfanato, a família dela são as pessoas do orfanato. Família pode ser com quem você está convivendo naquele momento. Por isso a resposta é sim, tá? Todas as famílias são do mesmo jeito? Aí não são. Por quê? Então eu coloquei essa resposta. Você poderia ter colocado explicando com as suas palavrinhas de outro jeito. Eu coloquei porque algumas
Algumas famílias são com pai, mãe, filhos, outras só a mãe e os filhos, outras o pai e os filhos, e outras são os avós com os netos. E tem outras, as crianças que vivem em orfanatos, né? Que vivem, onde vivem muitas outras crianças que não moram com sua família original. O que determina se uma pessoa faz parte da nossa família? A ligação entre elas. Então, se ela faz parte da minha família, eu preciso saber qual é a ligação que ela tem comigo. Ela é minha mãe, ela é meu pai, é meu tio, é meu primo, é meu avô, é minha avó, entendeu? É meu cunhado. Então, isso é a ligação que as pessoas têm entre elas, é o que determina que parte que ela faz da sua família. As pessoas que fazem parte da mesma família são parecidas? Nem sempre, porque cada filho se parece com uma pessoa diferente. Se o filho for adotivo, ele não vai se parecer fisicamente nem com a mãe nem com o pai adotivo, mas ele pode se parecer no comportamento, porque a gente vai convivendo e vai pegando o jeito de se comportar naquela família, né? Letra E. Se uma pessoa morar em outra casa, pode fazer parte da mesma família? Sim. Por quê? Vamos imaginar uma situação: os pais se separaram e aí moram cada um em uma casa, né? Mas eles continuam sendo da mesma família. Se o meu pai separou da minha mãe e ele está morando em outra casa, ele não deixa de ser meu pai por isso. Ele continua sendo da minha família, morando em casa diferente, tá? Letra F. Quem são as pessoas da sua família? Faça um desenho, ou uma pintura, ou uma colagem mostrando a sua família e complete o título. A minha família é... E aí você vai dar um título para a sua família. Que característica você colocaria para falar da sua família? Minha família é grande, pequena, feliz, é linda, ou tem brigas, né? Você vai falar como é a sua família. E nesse quadro que tem embaixo, nesse espaço, você vai desenhar ou fazer uma montagem com desenhos, com recortes da sua família. Número 2. Utilize as letras da palavra família para fazer um acróstico com palavras que complete a frase, como no exemplo abaixo. Então, o que é um acróstico? Acróstico é uma composição, geralmente literária, que está relacionada à formação de palavras ou frases na vertical, com as letras iniciais, intermediárias ou finais de cada verso ou palavra. Então, para fazer o acróstico, eu pego a palavra que eu quero e escrevo ela com uma letrinha debaixo da outra. Escrevo ela em pezinha, assim, igual a gente vê nesse quadro. Observe que a palavra família foi escrito F-A-M-I-L-I-A, uma letra debaixo da outra, né? E aí, na frente, você coloca palavras que comecem por cada letra da palavra família. Então, minha família é feliz, alegre, maravilhosa, incrível, legal, importante e agradável. E para a gente completar, o que não pode faltar numa família? A gente poderia colocar várias coisas, tá, gente? Mas aí eu fiz aqui uma sugestão. Cada um coloca o que achar ou faz igual o meu. Eu coloquei felicidade, amor, magia, igualdade, lealdade. Vou repetir igualdade, agora que eu vi. Igualdade e alegria. Então, a gente tem essas coisas, eu acredito que não podem faltar numa família. Número 3, ainda dessa aula, a escola é o segundo grupo social do qual nós passamos a fazer parte. É nesse ambiente que estudamos, aprendemos a conviver com pessoas diferentes. A escola é diferente da nossa casa. Pense na sua escola e escreva o nome de todos os ambientes que lembrar. Então, exemplo, já colocou um, biblioteca. Que outros ambientes tem na nossa escola? Então, o Tia Marluz completou aí: sala de aula, banheiro, pátio, cantina, diretoria, secretaria, quadra, né? São os outros ambientes da nossa escola. Letra B. Existe algum ambiente da escola que é o seu preferido? Então, essa não tem como eu fazer, ela é totalmente pessoal. De todas as partes da escola, qual delas é o seu preferido? E por quê? Não pode esquecer de falar por quê, tá? Letra C. Quais são as pessoas que frequentam esse ambiente preferido da escola com você? Então, quando você está nesse lugar, quem está lá com você? Os seus coleguinhas, se for no pátio,
a professora, se for na sala de aula, a cantineira, se for na cozinha, né, na cantina, a tia Fernanda, se for na biblioteca. Então, a tia da secretaria, se for lá na secretaria, né, com a tia Roberta ou com a tia Marcileia. Então, você vai colocar quem frequenta aquele ambiente que você escolheu, ok? Depois a gente tem aí, olá, vamos falar agora de lugares onde as crianças vivem. São muitos e variados. Muitas crianças vivem na cidade, no campo, outras na floresta, umas vivem à beira-mar e outras no interior do país. No texto que vamos ler, Daniel Munduruku conta como é a infância do povo Munduruku. Esse povo indígena vive, em sua maioria, às margens do rio Tapajós, no estado do Pará, mas também são situados no estado do Amazonas e Mato Grosso. Então vamos ler o texto. Eu vivo na floresta. Meu nome é Cabá Darebu. Tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu povo vive em casas feitas de barro, cobertas com folhas de palmeiras. Assim é a minha casa. Dentro dela cabe muita gente. Papai, mamãe, meus irmãos e irmãs, meus avós, tios e alguns primos. Quando existe um monte de casas juntas, nós chamamos de aldeia. Perto da aldeia, tem sempre um rio onde a gente brinca. Na nossa comunidade, um monte de casas juntas forma um bairro, né? Para os índios forma uma aldeia, tá vendo? Número 4. Após a leitura do texto, vamos pensar nos diferentes lugares onde vivem as pessoas. Letra A. Onde vive Cabá Darebu? E onde você vive com a sua família? Então, a tia Marluz colocou aí do Cabá Darebu. Cabá Darebu vive na floresta amazônica. Aí você tem que completar na frente onde você vive com a sua família. Em Ubá, Minas Gerais, ou no bairro, o nome do seu bairro, tá? Você vai explicar onde você vive. Letra B. A casa de Cabá Darebu é feita de barro coberta com folhas de palmeiras. E como é a sua casa? Ela também é de barro? Ela também tem folhas de palmeiras? Porque as casas, hoje em dia, a maioria delas são feitas de tijolos, mas a cobertura é diferente. Umas são de laje, umas são de telha. Então, você vai explicar como é a sua casa. Tá legal? Letra C. Agora, faça o desenho de como é a sua casa e a casa do Cabá Darebu. Então, a tia Marluz procurou na internet uma figura de uma casa de barro coberta de palmeira, mas ela é bem diferente de uma casa de índio, né? Então, olha, eu coloquei aí o desenho de uma casinha de barro, paredinha de barro, telhadinho de palmeira. Então, você vai desenhar uma casa com essa característica, não tem que ser igual essa. As ocas de índio, elas podem ser redondas ou elas podem ser no formato de casa, né? Hoje em dia eles a fazem assim. E ao lado da casa de vocês, tá legal? Escreva o nome de 3 brincadeiras que você mais gosta. Imagine e descreva essas brincadeiras. Então, aí você vai e descreva como devem ser as brincadeiras de uma criança indígena. Então, primeira coisa, escreve 3 brincadeiras que você mais gosta. Jogar bola, soltar pipa, brincar com celular, jogar videogame. 3 coisas que você gosta. E depois 3 coisas que você imagina, que você acha que os indígenas vão gostar. Uma criança, hein? Letra E. No texto, você percebeu alguma diferença entre as suas brincadeiras e das crianças indígenas da aldeia de Cabá Darebu? Quais são essas diferenças? Então, o texto fala das coisas que ele faz, né? das descobertas, de como ele vive. Que diferenças tem entre a sua vida e a vida desse índiozinho?